Irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus lá no livro de Joel. Vamos meditar em seu capítulo 1 e seu capítulo 2. Joel, capítulo 1 e capítulo 2. Meus irmãos, nós bem sabemos que nesse período do Antigo Testamento, a base do sustento de Israel vinha da agricultura e da agropecuária. E é nesse período, é nesse tempo, que veio a palavra do nosso Deus a Joel e disse o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E daqui em diante nós vamos perceber que o profeta, ele vai narrar uma crise, um cenário avassalador, que vai estar aqui e vai infligir o povo de Israel. E aí ele fala que não fosse falado somente aos filhos dos vossos filhos, mas também a outra geração. Então essa palavra do nosso Deus chegou até hoje aqui para nós também, não por um acaso, porque a palavra do nosso Deus, ela sempre tem um propósito na vida do seu povo. Em seu versículo 4, ele vai descrever o que vai acontecer, o que está acontecendo. Ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, a subsistência daquele povo estava sendo destruída. E isso não era por acaso, isso não era a obra de qualquer coisa, mas era tão somente porque o povo ele havia se rebelado contra Deus. Então isso era um juízo da parte de Deus para aquele povo, mas nós sabemos muito bem que toda a disciplina do Senhor, ela tem um propósito na vida do seu povo, e era fazer aquele povo se arrepender e voltar-se assim para o Senhor. E ele continua descrevendo o cenário aí. Em seu versículo 10, ele diz: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide secou, as olivas se murcharam. O 12, ele diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os homens. O cenário de seca severa, destruição severa, a terra sem produzir e sem fartura, consequentemente sem economia e, como resultado, também a fome. O 17, meus irmãos, ele diz: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados porque perdeu o cereal. A crise estava instaurada. E esse povo, diante dessa crise, meus irmãos, ele ainda lançam na terra a semente que lhes restava, só que essa semente morreu no ventre da terra e não germinou. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. A crise, meus irmãos, ela não parou somente nas plantações. A crise não parou tão somente nos frutos da terra. Essa crise, ela se alastrou e assolou também o gado daquele povo. O 18, ele diz: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A crise, ela não ficou somente nos frutos da terra. Ela assolou também os animais. O 19, ele diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. O 20, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Falta cereal, falta comida, o gado ele estava ali perecendo por conta dessa seca, e como se isso não bastasse, se ainda restasse alguma coisa que o povo viesse a se apoiar, ele diz que o fogo lambeu.
Então Deus tira desse povo tudo aquilo que ele podia se apoiar, a não ser o seu Deus. E, meus irmãos, como se isso ainda não bastasse, em seu capítulo 2, versículo do 1 a 11, nós vamos ver a descrição que ainda de tudo isso, se isso ainda não bastasse, ainda se levanta um exército extremamente poderoso para assolar e subjugar aquele povo. Ele diz: trocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então a crise, ela de fato estava instalada, o cenário era devastador. Como nós podemos aplicar isso hoje para as nossas vidas, no nosso contexto hoje? Hoje nós estamos diante de crise política, crise financeira, crise moral, crise eclesiástica, familiar, crise mundial. Crise espiritual. A gente sabe, a sociedade vive de fato como se não existisse Deus. O Deus deles são o seu ventre. Esse é o cenário ao qual nós estamos a viver nesse tempo. Crise política porque nós sabemos muito bem que nós não podemos nos apoiar nos políticos. Nós só podemos confiar e se apoiar no nosso Deus. Crise jurídica também porque até os juízes que era para se levantar e defender o direito do povo, eles se corromperam e trocaram o que é certo pelo que é errado. Mas, meus irmãos, diante de tudo isso, diante de algo que de fato não é só aqui na nossa nação, é algo no mundo todo, no mundo afora. A crise, ela tem se instalado. O profeta Joel, meus irmãos, ele nos conclama aí, no seu capítulo 2, versículo 12 em diante, a nós nos voltarmos para o Senhor. Ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Eles ainda assim, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ainda que o cenário seja de calamidade, ainda que todas essas coisas estão a acontecer, agora mesmo, não é amanhã, não foi ontem, é agora mesmo, é hoje, o tempo é hoje, diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O Senhor não quer que nós nos convertamos a Ele pela metade. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O trono do nosso coração não deve ser colocado o nosso Deus e outros deuses a não ser o Senhor. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele diz mais, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Se convertam a mim, jejuem. E o jejum aqui, meus irmãos, é justamente isso, é nós nos esvaziarmos do alimento que é terreno, para voltarmos ao nosso Deus e se enchermos daquele alimento que é espiritual, o qual de fato é o que verdadeiramente importa para as nossas vidas. Ele diz, e isso não somente com jejum, mas com choro e com pranto. Quantos de nós aqui já nos deparamos diante do nosso Deus, já choramos diante das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades? Quantos de nós aqui já se deu conta de quão miseráveis pecadores nós somos? Quantos de nós aqui de fato estamos dispostos a abandonar toda sorte de pecado, como nós já falamos outras vezes aqui na nossa escola bíblica dominical? Quantos de nós estamos dispostos a lançar fora os ídolos do nosso coração? Os pecados que estão lá no mais íntimo do nosso coração, ao qual muitas das vezes nós ficamos a acariciar como se fosse ali um bichinho de estimação, só que de fato aquilo ali ele traz morte e traz inimizade entre o seu povo e o seu Deus. E ele diz mais no 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor está dizendo aqui que Ele não quer uma encenação teatral diante dEle. Ele quer que de fato seja uma conversão verdadeira, seja um arrependimento verdadeiro, não um remorso, ao qual você se entristece por determinado momento, mas depois você volta a fazer novamente tudo aquilo que você sabe que é errado, que afronta a Deus, porque o pecado ele é uma afronta.
contra o nosso Deus. Ele diz: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, por quê? Porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. O Senhor, ele é misericordioso. E nós contamos todos os dias com essa misericórdia de Deus. A própria palavra de Deus diz que as suas misericórdias, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam toda manhã na vida do seu povo. Ele é compassivo e ele é tardio em irar-se. Assim como ele tem pressa, meus irmãos, em demonstrar e dar misericórdia a todo aquele que chega a ele, com coração sincero, arrependido verdadeiramente. Ele diz que ele é tardio em irar-se. O Senhor então dá tempo para o seu povo, para que o seu povo venha se arrepender, para que o seu povo venha a voltar-se para ele. Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha a se arrepender. O que Deus está dizendo aqui é que aquele mal que ele estava a fazer, ou se já está fazendo, Deus pode tirar esse mal de diante do seu povo. O Senhor pode fazer regressar esse mal. E ele diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Tocai a trombeta em Sião. A exortação de Deus não é para quem está lá fora. A exortação de Deus é para quem está aqui dentro. É para o povo de Deus. Ele manda nós anunciarmos e proclamarmos e dizermos ao povo que é necessário que se arrependam, que se convertam verdadeiramente ao Senhor, é aqui dentro. Porque não tem como a sociedade ser impactada sem que o povo de Deus, de fato e de verdade, se arrependa de suas iniquidades e volte para o Senhor, e assim sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e aí sim vão fazer a diferença na sociedade. Como o Luiz Carlos trouxe semana passada aqui na pregação, 10% da nossa população itabaianense, cerca de 10%, é cristã. Onde estão esses cristãos? Qual a influência que nós temos dado aí nesse povo que jaz aí fora? O quão nós temos impactado a nossa sociedade? Que Deus, ele haja com graça e com misericórdia nas nossas vidas e que de fato nós despertemos da nossa letargia espiritual e nos voltemos para o Senhor. Tocar a trombeta em Sião. O chamado é para aqui, para dentro da sua igreja. Ele diz: promulgai um santo jejum. Há jejum que o próprio Deus disse que tem que fazer em secreto. Ele lava o rosto para não descair o semblante, né? Para que os outros não vejam. Mas há jejum que ele chama aqui para uma coletividade. É todo o seu povo em um só propósito. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Meus irmãos, ele quer a volta urgente. Ele tem urgência com o seu povo. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, ajuntai os mais velhos, reuni dos mais velhos aos mais novos, dos de idade até os que ainda mamam. Saiam o noivo também da sua recâmara. Nós sabemos aqui que quem casar recentemente quer usufruir das delícias do casamento. Mas deixe isso de lado por enquanto. Voltem-se para mim. Há uma urgência, há algo mais importante do que vocês desfrutarem de si mesmo por hora. Voltem-se para o Senhor. E ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Notemos aqui, meus irmãos, que o chamado agora é para os sacerdotes, é para os ministros. Os chamados aqui, meu irmão Lindimauro, e os irmãos agora, os que já são diáconos e os que foram eleitos diácono hoje, o chamado é para a liderança da igreja. Nós que temos um peso ainda maior em nossas costas, porque de fato o Senhor diz que nós devemos ser rebanho, modelo do rebanho. Ele diz que nós devemos chorar, nós devemos orar ao Senhor e suplicar pelo povo que é o povo de Deus. Poupa o teu povo, ó Senhor.
e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que de fato nós não sejamos motivo de vergonha para aí fora, para que eles não venham fazer escárnio de nós, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Meus irmãos, aqui a história ela começa a mudar, ela tem uma reviravolta. Perceba-se que tudo indica e dá-se a entender que esse povo de fato se converteu, se arrependeu do caminho ao qual estava a andar, ao qual estava a trilhar, e então, no 18 em diante, a história muda. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Como nós já falamos antes, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Por vezes e quantas vezes nós não vemos aqui na história aqui da igreja do Senhor, do povo de Deus, que o povo de fato tem uma facilidade em esquecer-se do Senhor, uma facilidade em esquecer dos grandes feitos que o Senhor fez. Como lá o povo no Egito, o qual o Senhor mandou as pragas, o Senhor abriu o mar, Moisés sobe, pega as tábuas da lei, quando desce aqueles homens, faça aí Arão um bezerro de ouro para que nós adoremos a ele, porque foi esse bezerro aí que nos tirou do Egito. Então percebam como o povo tem essa facilidade em esquecer-se do seu Deus. Mas Deus, ele se compadece do seu povo. Ele chama o seu povo a se converter. E como já foi falado, não é só rasgar a veste, não é uma obra teatral. Ele quer uma conversão verdadeira e sincera do seu povo. E assim o Senhor se compadece de nós. E respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O Senhor vai trazer de volta aquilo que foi retirado. A terra vai voltar a frutificar, vai voltar a dar alimento para esse povo. Até o exército, mas o exército que vem do norte eu o removerei. Aquele exército que vinha ali com ímpeto no coração para destruir aquela nação, vocês vão lançar fora. Eles não vão mais destruir vocês. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serolha. Então aquilo que era tristeza, aquilo que era pranto, agora o Senhor disse, se alegrem. Se alegre porque o nosso Deus é o dono de todas as coisas. Nós sabemos muito bem que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, o quão nós somos abençoados vem do Senhor, porque é o Senhor que dá sustento ao seu povo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Note, meus irmãos, que aqui esses homens ganharam tudo, porque não adianta você ter fartura de bens, fartura de alimentos, fartura de gado, suas contas pomposas de dinheiro e você não ter o Senhor. Isso é em vão. Mas ele diz, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, ele é o nosso Deus. Deus, ele é um Deus pactual. E o que isso significa? Que ainda que nós venhamos a cair por causa da nossa dureza de coração, o Senhor vai lá, onde nós nos perdemos, e nos resgata. O Senhor é aquele que deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca daquela única que se perdeu, que para nós às vezes não é só uma, mas ela tem importância para o nosso Deus. Ele diz, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Esse é o nosso Deus. E aí agora ele vai
fazer a promessa do Espírito, do derramamento do Espírito, que isso aqui vai se cumprir lá em Atos, né? Vai se cumprir lá em Atos. Ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O Senhor vai derramar do seu Espírito a toda a carne. Não tem mais barreira racial aqui. Não existe preto, branco, amarelo, ou que cor que seja. Para Deus não existe isso. Deus vai derramar o seu Espírito sobre todos. Sobre velhos e jovens. Desde de cabelinho branco aqui dentro da igreja do Senhor, até os jovens, nós podemos ser cheios do Espírito do nosso Deus. O nosso Deus, ele não muda. Nosso Deus, ele não muda. Ele ainda continua a fazer grandes coisas no meio do seu povo. Ele diz: vossos jovens terão visões, até os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Não existe mais essa coisa de patrão ou funcionário, servos e senhor. Todos. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E vamos ver a concretização, meus irmãos, dessa profecia que se veio a se concretizar há mais ou menos 700 anos depois da palavra aqui de Joel. Vamos abrir lá em Atos. Que ele diz, o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Ficai aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque desceria ali sobre aqueles homens o Espírito Santo de Deus. Ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Lembre aqui que não é algo que não fosse entendido. Não é como é falado muitas das vezes aí, baboseiras aí, e dizendo que é o Deus, nosso Deus que está a falar. Esses homens, eles falaram na sua língua materna. Os homens ali entendiam o que aqueles homens estavam a falar. E aí eles estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Era por volta de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, diante disso tudo, meus irmãos, que nós acabamos de ver, desse cenário de calamidade, do Senhor tornar o que era um mal, tornar em bem, e dizer que tudo aquilo que foi perdido, o Senhor ia restituir, porque de fato Deus pode fazer isso, caso Ele queira, desse chamado à sua igreja, ao arrependimento, a não honrarmos o Senhor tão somente com os nossos lábios, mas com o coração sincero,
para nós não sermos aquilo que a palavra do nosso Deus diz, que esse povo, eles honram-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, estão distantes de mim. Que nós não nos enquadremos nesse contexto, mas que de fato nós voltemos ao Senhor com sinceridade de coração. E aí, meus irmãos, o 37 e o 39 do capítulo 2 de Atos vai dizer: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros e a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Convertei-vos, arrependei-vos e sejam batizados no nome daquele que de fato tem poder para salvar. O chamado para a sua igreja de fato é arrependei-vos, convertei-vos. O chamado para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é arrependei-vos e creiam no Senhor Jesus, para que vocês tenham a remissão dos vossos pecados e que vocês recebam então o Espírito Santo do nosso Deus. Porque essa é a promessa, eles que é para nós, para os nossos filhos e ainda para os que estão longe. Chegou a nós, né? Amém, Senhor. Chegou a nós. Essa promessa está aqui, concretizada nessa pequena parte do povo do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nossas vidas. E como colunas e baluartes da verdade, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, que tem essa missão de assim ser, que nós de fato nos despojemos de tudo aquilo que traz inimizade entre nós e Deus e que avancemos, marchemos para o alvo, para aquilo que já foi proposto para cada um de nós, lembrando que nós estamos aqui como peregrinos, então não coloquemos os nossos corações aqui nessa terra. Nós sabemos que uma hora e outra as coisas daqui querem roubar o nosso coração, só que nós não podemos. O chamado para o Senhor é que de fato nós venhamos e nos voltemos para o Senhor. E assim como o Senhor fez, Ele ainda continua a fazer. O Senhor ainda converte almas. O Senhor ainda tira almas de um tremedal de lama. O Senhor ainda muda a sorte do povo. O caminho qual o Senhor fala que é largo, e são muitos que andam por ele, o Senhor ainda pode e continua a fazer, tirando as pessoas desse caminho largo, o qual conduz para a perdição eterna, e coloca no caminho estreito e apertado, que é o caminho da verdadeira vida. É o caminho que nos leva para perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que Deus ele fale aos nossos corações e que de fato sua igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Soberano e eterno Senhor, nós te rendemos graças mais uma vez. Te rendemos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor é tardio em irar-se, mas o Senhor tem pressa em dar misericórdia a todos aqueles que se achegam ao Senhor com corações sinceros. Nós te rendemos graças pelo chamado do Senhor para o teu povo, para a tua igreja. Se arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos de fato e de verdade ao Senhor, lançar fora tudo aquilo que traz inimizade entre nós e o Senhor, e assim o Senhor estará conosco, pois o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus pactual, o Deus que não perde o seu povo. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua igreja. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor avive a tua obra aqui em Itabaiana. Que o Senhor, ó Deus, ajude-nos a fazermos a diferença aí fora também, a impactar a sociedade, pois a sociedade em si não pode se impactar, mas o teu povo, com a tua palavra, que é a verdade, com a tua palavra que muda os corações, que converte almas ao Senhor, pode sim fazer a diferença aí fora. E os campos estão cheios, Senhor. É a tua palavra que nós devemos ir. Nós temos que nos colocarmos de prontidão e agirmos diante do cenário. Em nome de Cristo, Pai, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.